Ele é especialista em direito penal, em direito agrário e do agronegócio, e está se tornando um profundo conhecedor do direito possessório, que envolve questões pessoais das mais comezinhas até questões internacionais de posses de territórios. Nosso convidado de hoje é o Dr. Justino Braga, docente da Educação Superior, também aqui em Brasília. Doutor Justino, a posse é um problema sem solução ao longo da história da civilização? Muito obrigado, Conrado, pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre um tema tão interessante e que, desde que o mundo é mundo, faz parte da sociedade, faz parte das nossas famílias, não é? E desperta sempre interesse em saber como que a gente administra alguns conflitos, como que a gente consegue trabalhar essa questão possessória de uma forma mais eficiente e mais eficaz. O direito possessório em si, nós podemos dizer que ele é novo à luz do arcabouço jurídico que nós temos hoje, do conjunto de leis que nós temos à nossa disposição, ou não? Ele é uma discussão já prevista em todas as suas minúcias por nosso arcabouço jurídico? Conrado, nós temos previsões legais voltadas especificamente para a questão possessória. Isso temos no Código de Processo Civil, no próprio Código Civil, que já delimita e fala sobre temas específicos de questões possessórias. Como é de conhecimento de todos nós, ou grande parte da sociedade, temos aí 4 principais ações possessórias, que são as mais utilizadas, que são utilizadas com mais frequência, que é a manutenção na posse, reintegração da posse, o interdito proibitório e a emissão na posse. Vamos lá, o que é o interdito proibitório? Vamos sair do juridiquês para o campo dos nossos ouvintes. Claro. O interdito proibitório é uma ação preventiva, onde se busca evitar a agressão à posse que alguém possui, que alguém tem. Isso é possível na prática? Isso é possível. Porque está lá, por exemplo, o proprietário de terras, ou o que seja, proprietário de um terreno na cidade. Aí tem um movimento social que tem suas razões, enfim, não, isso aqui está improdutivo e tal. Como é que você impede que aquilo aconteça preventivamente, se é de sopetão, como é que você lida com isso? Exercendo o seu poder de posse. Vamos lá. A posse, ela tem que ser exercida. Não é? Temos aí a diferença entre propriedade e posse. Vamos lá. E qual que é essa diferença? A propriedade, ela é atrelada a você ter um documento formal registrado em um cartório de imóvel específico, em um cartório não é? E tem os seus direitos inerentes da propriedade, que é você usar, gozar, dispor e reaver. A posse, a doutrina nossa fala que a posse é você estar dentro. A posse é você, a lei, ela fala muito sobre o possuidor, que é você exercer. Exercer essa posse. Ainda que não tenha alguns documentos, é você exercer. E neste caso de interdito proibitório, a pessoa consegue sim buscar o poder judiciário diante de uma ameaça de alguém, não é adentrar sua posse ali, uma decisão judicial que diga, olha, você, diante da ameaça, da demonstração da posse e da ameaça que vocês têm em fazer, não é, ali uma invasão, por exemplo, consegue algumas medidas judiciais para proibir. Mas como, doutor, interrompendo já, vamos lá, nós definimos aqui, o senhor explicou muito didaticamente a diferença entre posse e propriedade. Ok. O sujeito lá, eu tenho a posse, mas eu não tenho a propriedade escriturada. Como eu demonstro, na maioria das vezes, seja eu um produtor, seja eu um agricultor, o dono de um terreno, ou o que esteja em posse de um terreno, que ainda esteja numa discussão, como eu demonstro para a justiça que aquela posse é minha? Através de testemunhas, através de documentos, eventualmente, que você adquiriu algum material para trabalhar na posse, através de demonstrações, seja elas por fotografias ou por outros tipos de documento que você realmente está exercendo. Tudo é possível você montar um conjunto probatório, ainda que não seja definitivo, é isso? Isso, justamente. Você consegue trabalhar, não é, com outros meios de prova, a fim de assegurar que você está exercendo
trabalho naquele lugar, exercendo a posse, não é? E aí você consegue utilizar algum desses mecanismos, né, de interdito proibitório. A manutenção na posse, por sua vez, que foi a primeira ação, né, que nós falamos aqui, ela já visa proteger outra coisa. Todas as ações visam proteger a posse, mas a manutenção, ela visa proteger a posse de uma turbação, ou seja, uma perturbação naquela tua posse. O exemplo clássico que a doutrina traz é invasão, uma parte. A manutenção, ela deve haver um prejuízo na posse, mas de maneira parcial. Por exemplo, uma cerca. Em questões de terra, você tem a sua cerca, o seu vizinho vai lá dar uma afastada, dá uns 2, 3 metros para cá. Isso, você perdeu ali parte da sua posse. Diante disso, você entra com a ação específica de manutenção da posse, que é para que a pessoa ali, né, volte para o lugar que realmente ela tem o direito. Vamos para um cenário mais quente, mais complexo e sempre problemático, porque envolve questões políticas, até filosóficas, né? Eu tenho a posse, eu sou um grande proprietário e tenho a posse de uma área X. E essa área, ela é, em tese, improdutiva, mas eu tenho a posse. E existe, do outro lado, uma série de pessoas passando por dificuldades, questões sociais, fome, aquela coisa toda, e invadem, né, essa área. Como é que fica? Como é que é na prática mesmo, doutor? Como uma área ela pode ser desapropriada por ser flagrantemente improdutiva à luz da justiça? Isso existe? Como é feito isso? Como é que o direito possessório trata essa questão? Que é uma questão que parece que não tem fim, né? Que é a questão fundiária no Brasil. Perfeito. Temos que fazer, quando a gente começa a falar desses assuntos, devemos fazer uma análise do que traz o Estatuto da Terra, do que traz as questões tributárias e do que traz a Constituição Federal. Por exemplo, existe muito nítido todos esses diplomas legais a questão da função social. A função social quer dizer que você deve trabalhar aquela terra para que se tenha um retorno e esse retorno seja convertido para a sociedade, de modo geral. Algumas questões possessórias de propriedade que tem esse tipo de situação é muito atacado a função social, que a pessoa não está conseguindo trabalhar a terra, né, de uma maneira que devia ser trabalhada. Entendi. E isso daí, não existindo essa questão, não sendo mostrado a questão do exercício da função social, abre espaço para alguns questionamentos, para algumas atitudes, não é? Que de vez em quando a gente observa por aí. Por isso que é sempre importante que quem tenha um pedaço de terra, quem é produtor rural, sempre trabalhe a terra de uma forma que ela mostre para a sociedade uma produção, para que ela seja utilizada para aumentar, não é, todos os ganhos sociais da economia. Ou seja, ela está lá gerando riqueza e também está distribuindo riqueza de alguma forma. Todos estão ganhando com aquilo. Não pode ser um pedaço de chão só para falar isso é meu e pronto. Tem que trabalhar até. Porque senão isso fica muito claro que aquilo é um feudo. É quase um feudo, né? Enfim, eu acho que é justamente nesse ponto que é tão importante o direito possessório. Perfeitamente. Vamos pegar outra questão complexa do nosso quintal, do nosso quadrado aqui, o DF. A questão fundiária no DF, principalmente a questão fundiária urbana no DF, sempre foi uma coisa translocada, complexa, né? Você vê hoje várias áreas em Brasília que eram terras públicas, foram invadidas, se tornaram em enormes cidades, que aí as pessoas vão lá, compram o lote de um poceiro, enfim, de um grileiro, aí depois tem que pagar novamente para o governo, para ter realmente a propriedade depois de ter tomado posse daquele que falou que tinha posse. Enfim, a questão fundiária no DF hoje, à luz de um especialista em direito possessório, ela está mais clara? Ela está mais fluida? Ou ela ainda é um problema
grave. Como é que o senhor enxerga isso? Ainda temos várias situações aqui no Distrito Federal que demanda, né, uma análise aprofundada, demanda políticas públicas, demanda que o Estado, né, que o Distrito Federal acompanhe de forma próxima as pessoas que ali estão, porque ainda aqui no Distrito Federal nós temos inúmeros casos de pessoas, né, que já detêm ali por longos anos, né, a posse, mas não é proprietário. Então isso daí nos traz para muitas reintegrações de posse, não é? Que faz com que as pessoas dali se retirem. Isso daí causa um dano social enorme. Só que tem que ser acompanhado muito por perto, né? Pelo Estado, pelo Distrito Federal, para que busque soluções cada vez mais próximas, né? E que resolva realmente o problema dessas pessoas. Vamos mexer no vespeiro agora. Vamos supor o caso clássico aqui do DF. O sujeito tem a posse, tem a propriedade de uma área na beira do lago. O sujeito é rico, tem dinheiro. Mas aí ele dá aquela avançada até a margem do lago ali e assim, ele tem a propriedade e aí ele toma posse daquilo lá. Aí vem governo, vai governo, e tira e põe, o cara passa muro, que nem em praia, né? Aquelas praia. Como é que é isso? Como é que o senhor enxerga isso no Distrito Federal? É possível o direito possessório solucionar isso? Ou essa é uma discussão de cachorro grande demais? Isso daí temos... É uma briga de cachorro grande. Temos realmente... conseguimos, né, realmente utilizar algumas questões possessórias nessas áreas aí, mas temos aí também uma grande questão política, principalmente nas áreas, não é, da nossa orla aqui do Distrito Federal. Temos que fazer um trabalho muito aprofundado nessas questões, porque realmente a situação do lago, para você ver como é que são as coisas, não é, do Distrito Federal, a situação do lago da orla talvez se assemelha com situações muito vulneráveis daqui do Distrito Federal e o tratamento é um pouco diferente. Por exemplo, o exemplo clássico que eu falo sobre isso, questões do sol nascente, por exemplo. Quer dizer, lá é o problema vivo, efervescente. Que existe lá um grande número de questões possessórias, de reintegração de posse, de conflitos possessórios, não é? E que, tecnicamente falando, é a mesma questão que se encontra em um lago, por vezes. São só classes sociais diferentes, mas um direito líquido e quase certo. E a política exercida em tais lugares, né, é completamente diferente. Né? Existe um abismo entre as duas políticas. Sim, né? Justamente. Ou seja, o direito possessório do sujeito que tem um barraco lá no sol nascente e quer a propriedade dele, e às vezes ele perde, ao passo que, né, uma pessoa, um proprietário, tem uma mansão na beira do lago e aí ele alcança até as margens ali para ter o seu pier, ancorar a sua lancha ali de alguns milhões de reais e talvez ali ele consiga, com todo o aparato jurídico que ele tem à sua disposição, exercer aquela posse por vários anos até que haja uma medida drástica, se houver, enquanto o indivíduo do barraco, muitas vezes ele fica ao relento por perder aquela posse, que seria muito mais fácil do que a outra lá do lago. Essa é outra questão social que também está no ecossistema do direito possessório. Com certeza, com certeza. O direito possessório ele está em constante evolução. E quem é o Justino dessas pessoas? Porque o senhor trabalha com agro, ok? Ou com... Como é que essas pessoas podem buscar ajuda? Elas têm condições de buscar ajuda jurídica? Sim. Num sol nascente, por exemplo? Sim, com certeza. Com certeza. A primeira coisa, a primeira questão, o primeiro ato que essas pessoas devem fazer é procurar justamente alguém especializado para acompanhar o caso dela de forma mais próxima, para ver os documentos que elas possuem, por vezes apenas sessões de direito, não é? Tem que se ver se tem uma cadeia dominial dessas sessões de direito, tem que ver
todo o documento que prove, que mostre que a pessoa ali exerce uma posse contínua, duradoura, de forma tranquila, pacífica, ininterrupta, para que se possa ver o melhor caminho a seguir. Temos aqui, já tivemos e acredito que ainda vamos ter no Distrito Federal, várias e várias situações que se resolveu o conflito possessório, não é? Quando buscou-se retirar os moradores que ali estavam, oferecendo a eles outras áreas, outras moradias. Pacificando a situação. Então, dá para se resolver muitas vezes em acordos. Acordos com os moradores de longa data, acordos com representantes, não é? Da administração, com representantes do governo. Então, tem-se aí, independente de ações possessórias também, que tem que se ter uma habilidade de conversar, de negociar, de dialogar, que muitas vezes consegue resolver conflitos para as pessoas, não é? Antes da gente encerrar, uma questão importante também a ser tratada, doutor Justino, por que cresceu tanto, como o senhor estava me relatando, antes da gente começar a gravação do programa, o direito possessório ligado ao agronegócio? Isso tem a ver também com a expansão do setor? Como é que é isso? Com certeza. E aproveitando, já para perguntar, para o aluno de direito hoje, o direito possessório é uma área promissora financeiramente para o advogado? Tipo, olha, investe em conhecimento possessório que você vai ter uma carteira robusta de clientes. Como é que é isso? Nesse balanço, agronegócio, o agro, que é um setor grande, poderoso, importante, e se um aluno de direito hoje que está aqui, por exemplo, na faculdade ou qualquer outra instituição de ensino que ofereça curso de direito, se ele pode acreditar que o direito possessório, que não é muito falado ou discutido nos bancos escolares e universitários, mas se isso é promissor. Com certeza. O direito possessório ele está em evolução constante. O direito do agronegócio, o direito agrário, ele nos remete muito a questões possessórias. E é uma área que cada vez está crescendo e cada vez demanda mais de profissionais especializados. É uma área que é um nicho que é fora dos ramos tradicionais, que pode oferecer oportunidades reais, não é? De sucesso para os profissionais e que deve sim os estudantes, os acadêmicos, se voltarem um pouco para analisar com mais cautela e com mais cuidado tais áreas. O direito do agronegócio, ele trabalha com várias áreas do direito, com o direito tributário, com o direito penal, com o direito civil, com o direito de processo civil, com o direito ambiental. Então, ele se comunica muito bem com outros ramos do direito. Tem aderência a outros ramos do direito. Com certeza. E, inclusive, tem situações do agronegócio que aqui no Distrito Federal, ou então próximo aqui nas redondezas, não é? Vai ter um potencial muito grande. Tanto no Brasil inteiro, tá? Se tendo essa evidência do crescimento do agronegócio. Goiás, Bahia, toda essa região. Então é potencial, ou seja, é claro que só o curso de direito não vai dar todo o conhecimento que ele precisa, ele vai ter que se especializar. Mas é uma nova trilha, é um novo direito em franco crescimento que abre uma nova frente. A gente discute muito aqui isso no programa. Olha, o direito tradicional, o que tá pegando e o que está melhorando, quais são as novas oportunidades. E vários advogados têm me dito que, olha, tem novos direitos, novas tendências. O possessório seria um deles, então. Sim, com certeza. O direito possessório ele abre muitas boas portas, porque o direito possessório, ele, volto a dizer, ele é atrelado a muitas outras áreas, ao direito imobiliário. Tem-se aí uma situações que a gente consegue usar, a gente conseguir entender os princípios do direito possessório, entender as 4 principais ações, né? A gente consegue ter êxito em ações, muitas vezes explicando o conceito de uma delas. E são ações voltadas a áreas de terra, a lotes, a imóveis, que muitas vezes em uma ação, se você demonstrar o domínio, se você demonstrar o conhecimento, rapidamente você consegue ter um êxito. Por exemplo, já peguei situações que a parte autora entrou com uma reintegração de posse e que
o nosso trabalho foi mostrar que ele tinha entrado com a ação errada. Apenas falando que ele não preencheu os quesitos da ação de reintegração de posse. Nada mais que isso. Mitigou o problema. E era ele não reintegrou. Não reintegrou. E era uma ação de uma área de terra, né, que tem o seu valor, não é razoável, Com e certeza. que rapidamente conseguiu, né, se dar uma solução para o cliente, não é, que nos procurou. Então, tem-se aí o direito, é bom porque o leque de oportunidades é muito grande. Então, quando você encontra áreas que você consegue trabalhar e que está em ascensão e que não vai parar de ter conflitos, eu acho muito difícil. Que é posse. Posse já é uma palavra problema. Justamente. Você consegue aí demonstrar, não é? E conseguir, evidentemente, aí um sucesso na advocacia e na área que você for atuar. Professor, muito obrigado. O direito possessório, que você conhecia há pouco, hoje você conheceu um pouco mais aqui na bancada do TV Guerra, local de debates, de discussões e de exploração de assuntos até então pouco explorados. Nós agradecemos mais uma vez a presença do Dr. Justino e tomara que o senhor consiga resolver conflitos intermináveis de posse e propriedade. Muito obrigado. Eu que agradeço.